Bom dia, investidores. Meu nome é Gabriel, eu vim trazer as notícias da semana. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2023 e vou começar um pouco falando sobre a semana iniciando o Bitcoin, no gráfico com a paridade ao dólar. De alguns dias anteriores ali eu já vim comentando sobre este range, de 20 dias e ele acabou rompendo ali na sexta-feira, na quinta-feira, e esse movimento confirmou aquilo que foi citado. O Bitcoin, então, quando ele houvesse um rompimento desta região, ele tende a buscar os fundos. Então aqui temos uma região de suporte bem interessante de se pensar para este mês, tá? Podendo ali buscar retrações de alta até o período de 22.480 dólares. Tá? Temos essa região de suporte em 21.186, tá? E recapitulando o que eu disse, se ele rompesse a alta, poderíamos realizar um movimento aqui de resistência muito importante na região dos 25 mil dólares. Como ele não conseguiu romper, ele veio testar o fundo e temos ali uma região de suporte interessante de compra. Tá? Lembrando que este vídeo não é uma indicação de compra ou uma sugestão do que você deve fazer com o seu patrimônio. Tá? A decisão ela deve ser feita totalmente por você e eu tenho esse objetivo de trazer esse conteúdo totalmente educacional. Tá? Então entendemos um pouco aqui sobre o Bitcoin, o que ele está acontecendo e temos esse possível suporte em 21.200 dólares por unidade. Bom, então trouxe esse gráfico aqui iniciando falando sobre o Bitcoin. Agora vamos dar uma olhada no gráfico do dólar neste exato momento. Estou aqui no dólar com o real. Então nesse exato momento o dólar está sendo cotado a 5,23 por unidade. Se ele continuar com esse rompimento da nuvem, confirmando hoje, a tendência é que ele venha a cair, tá? Buscando ali fundos de suporte como esta região de 5,17 e depois 5,7, tá? Então temos esses dois possíveis suportes. Caso ele consiga terminar acima, fechando o dia de hoje acima da nuvem, podemos buscar ascensões do dólar chegando de 5,40 até 5,32, iniciando 5,32 primeira resistência e depois 5,40 a segunda resistência. Então devemos tomar cuidado, essa semana está oscilando muito. Quando vamos fazer um comparativo, quando o Bitcoin ele está caindo, sinais de que o dólar está se valorizando perante a todo o mercado fiduciário. Mas o que vemos aqui é que está caindo tanto para o dólar em relação no Brasil e em relação aos criptoativos. Tá? Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre o índice do dólar. Se o índice do dólar estiver subindo, significa que a realização... vamos pegar o gráfico diário. Então o que significa o DXY aqui para que fique claro? Tá? Ele é um gráfico do índice do dólar. O índice do dólar ele é um gráfico totalmente pareado ao índice do dólar do mundo inteiro. Tá? Então todos os investidores que estão vendo o dólar, eles estão com parâmetros de compra. Ele está caindo aqui também. Tá? Isso é um sinal meio estranho para o mercado para este dia. Tá? Era para o índice do dólar estar subindo em correlação a isso, mas temos que ver ali até o final do dia como que vai encerrar esses movimentos. Se o Bitcoin continuar caindo, significa que os investidores estão tentando ficar mais conservadores e colocando todo o seu patrimônio ali em dólar. Tá? Não todo, mas a maioria do seu patrimônio em dólar. Tá? Então temos que tomar cuidado com essa semana em relação ao mercado. E eu vou trazer algumas notícias aqui para vocês hoje. Vou fechar esses dois aqui, que já foi definido. Bom, isso aqui é o gráfico do Fear and Greed. O Fear and Greed ele representa o medo e a ganância no mercado. Hoje estamos em 48, numa escala de 0 a 100, então significa que estamos neutro, não estamos nem com medo e nem com ganância. Lembrando que semana passada estávamos em 56 pontos, estavam com um pequeno índice de ganância ali.
Então, significa que os investidores tiraram o pé do freio e estão esperando a tomada de decisão para esses próximos dias. Ontem estávamos em 50 pontos, então ele teve uma queda de 2 pontos, e em relação da semana passada ele teve uma queda ali de 8 pontos. Tá? No mês passado estávamos com medo, 46 pontos, e então ele, em relação ao mesmo dia do mês passado, estamos em 2 pontos superiores, tá? Mas lembrando que temos que tomar cuidado com essas decisões do medo e ganância. Isso é só uma métrica e um viés do que estamos prestes a acontecer aí. Vou pegar aqui um pouco falando sobre o CoinMarketCap, entendendo um pouquinho sobre as métricas do mercado cripto. Estamos ali com $1 trilhão de market cap total em cima de todos os ativos, o que isso significa que deu uma recuada em relação à semana passada, né, até o começo do mês. Estávamos ali com 1,08 trilhões de dólares e agora estamos com 1 trilhão de dólares. O Bitcoin ele ainda se mantém em 41,8% em cima desse 1 trilhão de dólares e o Ethereum em 18,2% em cima desse 1 trilhão de dólares. Então ainda continuamos na mesma métrica. Tivemos alguns novos criptoativos desenvolvidos aqui. Semana passada estava com 22.480, então já tivemos mais algumas criações de novos criptoativos. Mas lembrando, foque sempre, quando for tomar decisões no mercado, nos principais, né? Fazendo uma correlação sobre 100%. Esses dois criptoativos aqui eles representam 70% do mercado total. Tá? Desculpa, 62% do mercado total. Então, temos essa métrica, né? O Bitcoin em uma semana ele caiu 5%, teve um recuo, o Ethereum em 8%, e nessa última hora teve uma alta de 0,31% e o Ethereum de 0,3%. E nas últimas 24 horas tivemos algumas quedas aqui. Então, falando um pouco agora sobre notícias do mercado, eu trouxe alguns fundamentos, entendendo um pouco sobre a métrica de price action também do mercado. Agora vamos falar de notícias. Tivemos a primeira notícia aqui do Cointelegraph, o que significa que um dos maiores bancos de Wall Street, né, que é a Silvergate, ela está sendo uma das maiores ações vendidas nesse mercado. Tá? Então a Silvergate ali, ela tem praticamente 72% de compras e vendas, né, de vendas dessas ações. E então estamos em um ponto muito interessante desses movimentos de demanda do mercado de criptoativos para os investidores, tanto institucional quanto investidor físico. Tá? Isso é interessante, pois temos esses movimentos que mostram cada vez mais a adesão dos criptoativos no mercado. Tá? Temos uma outra notícia aqui interessante, ela no caso saiu agora faz 40 minutos, uma hora, que um dos órgãos reguladores, né, que é a SEC, ela é como se fosse a CVM ela é uma CVM dos Estados Unidos, e que ela está pedindo para a Paxos, que ela é uma das empresas que faz a emissão do dólar da Binance, interromper essa estrutura por um período indeterminado. Por quê? A SEC ela está buscando ali algumas questões de regulamentação do mercado, e ela já pediu para que a Kraken, né, uma das maiores exchanges do mercado, a parar com um sistema de stake dentro da sua plataforma. E agora surgiu esta estrutura de que a SEC pediu para que a Paxos pare com a emissão do BUSD, né, que é o dólar da Binance. Isso traz um pouco de incerteza, né, e até medo para o mercado. Por isso tivemos ali um dos pontos, né, foi esse recuo no mercado cripto. Tá? Então isso sempre vai acontecer, tá? Essas questões da SEC está interferindo nessa estrutura, e ela traz um ponto aqui muito interessante, que pois a Paxos ela não está cumprindo com os seus papéis, né, de emissão e de toda a estrutura do mercado regulatório. Então ela está atribuindo ali interrompendo para que passe por todo esse processo de novo, para que valide ou não valide essa produção do dólar. Lembrando que um BUSD ele é igual a $1.
Se ela passar pelo processo e estiver tudo correto, o BUSD ele vai continuar pareado a $1. Caso venha acontecer alguma coisa, esse dólar ele pode ser despareado, ou no mercado tradicional falando, né, ele perde o PEG, né, onde um BUSD é igual a um USD. Então ele pode ter essa queda, trazendo riscos para o investimento lastreado ao BUSD. Tá? Então a minha dica sempre que eu falo, né, é diversifique os dólares e foque no melhor dólar que tem no mercado, que é o USDT. Tá? O dólar da Binance ele é um dólar de uma corretora, ele não é um dólar de uma empresa particular. Tá? Então foque sempre no bom. Então temos essa notícia que ela é muito importante para essa semana. Talvez isso venha a trazer esse medo do mercado, por isso esse recuo no mercado cripto. Temos uma notícia muito interessante aqui, que eu deixei separadinha para nós, que é um agricultor, ele está comprando alguns veículos, né, como o trator, usando commodities tokenizadas. Tá? Lembrando, o que é um ativo tokenizado? Quando você tem esse ativo tokenizado, significa que você consegue transferir ele de uma carteira para uma outra carteira, tá? Sem a necessidade de um intermediário. Então, quando estamos pensando em tokenização, realmente temos aquele dinheiro na nossa carteira, diferente de uma estrutura de corretora, aonde o dinheiro ele está somente dentro daquela corretora, e quando você faz a transferência, você transfere para outra corretora, você não transfere para uma carteira, tá? Isso faz uma correlação dos grandes bancos, né? Quando o seu dinheiro está no banco, você não consegue transferir para uma carteira, a não ser que você saque esse dinheiro. Então, todos os reais, né, eles não são tokenizados, eles são dinheiro que estão dentro de corretoras, tá? De bancos, grandes instituições. Então, esse dinheiro ele não consegue ser utilizado para a sua carteira digital. Tá? Você só consegue utilizar essa na carteira se você realizar o saque. Quando o ativo é tokenizado, você consegue transferir para a sua carteira digital. Então, esse agricultor, ele fez essa transferência comprando um T8, né? Utilizando ali algumas commodities. Né? Então, isso é bem interessante e isso tende a crescer cada vez mais. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre tokenização. É um assunto muito interessante para o mercado e para a nossa atual estrutura de investimentos, né, que é a tecnologia. Então, temos um ponto muito interessante que os big players já estão olhando essa estruturação tokenizada. E temos uma outra notícia aqui para encerrar. Tem uma empresa do Brasil, ela fechou uma parceria, né, dentro da Web3, que é a questão do mercado cripto, utilizando a Polygon. Então temos uma empresa dentro do Brasil que está criando um dos primeiros jogos a desenvolver dentro da plataforma da Polygon. Isso é muito interessante, porque já estamos conectando a Web3 ao nosso cotidiano, né? Pessoas que utilizam jogos e toda a estrutura da Web3 já está conseguindo fazer essa conexão. Lembrando que a Polygon, né, o token Matic, ela é uma das melhores criptomoedas relacionada à segunda camada do Ethereum, tá? Onde facilita para nós taxas baixas de transferências, né? Você não tem que ficar pagando muitas taxas altas com essa transferência dos seus ativos lá dentro, são coisa de centavos de reais. Tá? E isso é muito interessante porque traz a adesão da comunidade, né? Tanto investidores com pequeno patrimônio, com médio patrimônio e com grande patrimônio. Vamos falar aqui, né? Investidores com pequenos patrimônios são as pessoas físicas, investimentos com pequenos patrimônios são os PJs, né? São as pessoas jurídicas, e pessoas com grandes patrimônios são as instituições, como por exemplo Disney, os bancos, né? A BIS, né? O Banco Central dos bancos centrais. Tá? Então isso é muito interessante que a Polygon ela está conseguindo unir para resolver o trilema da blockchain, que é descentralização, segurança e privacidade. Tá? Então temos essa questão descentralização, segurança e escalabilidade. Tá? Então unindo esses três pontos, conseguimos realizar ali o trilema da blockchain, que é o grande segredo de que qualquer mercado consiga encontrar isso. A primeira empresa que conseguir resolver com 100% de capacidade o trilema da blockchain vai se transformar na moeda mais vitalícia e segura do mundo. Tá? Então temos aí um dos movimentos mais importantes
do mercado sendo feito dentro do Brasil. Bom, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, curto, compartilhe para os seus amigos e até amanhã.